Check-up no rádio. Check-up no rádio, recebendo aqui o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, João, bom dia, Ana Beatriz, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do Check-up no rádio. E hoje um dia especial para a gente falar sobre aquela doença que todo mês de setembro a gente tem feito alusão, que é a demência de Alzheimer, sobre o Setembro Lilás, hoje bem acompanhado. Pois é, temos aqui hoje convidados especiais, nos apresente por gentileza. Hoje estamos com o pessoal da Escola de Medicina, né, da UFRN, nosso aluno João Vitor, aluno da graduação, e a nossa médica residente, fazendo especialização, residência em clínica médica, doutora Ana Beatriz. Que já vão conversar com a gente aqui no nosso programa. Setembro Lilás, mês de conscientização do Alzheimer. Qual a importância desse mês para os ouvintes do nosso programa? Veja bem, Marcos, Alzheimer é uma doença que traz impactos muito indiretos. Aliás, ela traz impactos na vida da família, na sociedade, de forma indireta, muitas vezes não percebíveis pela comunidade em geral. Ela deixa um paciente com excessivo custo operacional, assim vamos dizer, deixa a família com um gasto de demanda, de logística, de cuidador, de como transferir esse paciente, de como fazer por ele algumas atividades, e isso muitas vezes não é mensurado. O que se mensura muitas vezes é a mortalidade, aquela doença mata. O Alzheimer, além de matar, além de levar ao óbito, né, a sexta causa de morte no mundo, ela traz um custo indireto de demandas muito alto. Precisa-se de pessoas para lidarem com o paciente, precisa de recursos no sistema de saúde, são necessárias várias mobilizações dentro da própria família, dentro da própria sociedade, para que essa doença, para que os pacientes portadores dessa doença sejam assistidos. E aí o Setembro Lilás vem nessa direção de conscientizar as pessoas, não só de quais são os sintomas, mas principalmente na forma de como a gente ainda consegue prevenir, além da gente modificar essa cultura de que a doença não tem cura, de que o paciente muitas vezes fica desassistido, e a gente precisa entrar nessa dinâmica familiar de abordar a forma como você assiste, de como você cuida o seu parente, de como você cuida do seu próprio paciente. Tem muitos cuidadores. Então a importância desse mês de conscientização é exatamente a gente reforçar a prevenção, reforçar o reconhecimento, os sintomas, e reforçar a importância do cuidado das pessoas com Alzheimer. Doutora Ana Beatriz, médica residente de clínica médica, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Qual é a programação que vocês realizam nesse mês de setembro aqui em Caicó, especialmente na Faculdade de Medicina? Bom dia. Perfeito, Marcos. Bom dia. Beatriz, muito feliz de estar aqui, né, representando a residência de clínica médica. A geriatria em especial, né, a geriatria que vem identificando quase que os problemas futuros, né, o grande medo da gente, a demência, o Alzheimer, né. E já é notório de tempos que há uma negligência na avaliação cognitiva do paciente, né? Todo mundo sabe o dia de fazer a mamografia, todo mundo sabe o dia de fazer a colonoscopia, mas ninguém sabe a hora de fazer a avaliação cognitiva. Então, não é rotina. Eu participei da atenção primária por um tempo e não era rotina que a gente fizesse essa avaliação dos pacientes, né? Então, por mais que os pacientes viessem com queixas diversas, né, que talvez culminassem no fim na demência, a gente não conseguia fazer essa avaliação. Então, nós, como residência médica, queremos ofertar esse treinamento, né? Um treinamento médico, um treinamento assistencial, né? Porque eu acho que as novas possibilidades, os novos tratamentos, a ciência só vai crescer nessa área à medida que a gente der um foco. Então, sim, a gente está aqui para ajudar, para contribuir com essa causa. É Setembro Lilás, então vale a lembrança, né? Então, treinar a mente, treinar a vida, assim, né? Vamos assistir essas pessoas, que é um medo pessoal nosso, principalmente meu. Eu tenho uma avó com Alzheimer,
Então, eu sei o que é essa vivência e eu sei que a assistência precisa, tanto ao paciente quanto para a família, né? Eu acho que o tratamento e o cuidado é duplo. Então, a gente está aqui à disposição e criamos uma semana especial para esse Setembro Lilás. João Vitor vai falar um pouco sobre os detalhes da nossa programação, para que todo mundo possa participar e a gente possa trocar esses conhecimentos e tirar dúvidas. Legal. O João Vitor, ele é aluno da turma 6 do curso de Medicina. Seja bem-vindo aqui, João Vitor, ao nosso Panorama 95. Fala um pouco da programação da semana. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo aqui esse espaço com o Dr. Belize, doutora Ana Beatriz. E aí a gente pensou nesse mês Lilás, a gente fazer uma semana Lilás, basicamente isso. E não somente para a pessoa que tem Alzheimer, mas também para as pessoas que querem prevenir o Alzheimer e também as pessoas que convivem com pessoas que têm Alzheimer. Os famosos cuidadores de idosos, que não é somente um cuidador, né? Às vezes vira parente da família. E aí, sexta-feira, lá na Clínica Escola, ali em frente à farmácia, lá nos containers, famosos containers, a gente vai ter uma blitz do Setembro Roxo para fazer prevenção da doença. A gente vai fazer glicemia, aferir pressão, vai falar um pouco com os pacientes do Alzheimer e vai convidar vocês para o evento principal, que será no sábado. O sábado a gente vai ter um ciclo de palestras no abrigo Pedro Gugel, o abrigo aqui da Paraíba, falando sobre a doença do Alzheimer de uma maneira geral. Então você que quer saber como prevenir, você que quer saber como você pode melhorar o cuidado com sua avó, com sua tia, essa pessoa que tem Alzheimer. Então você deve participar desse momento no sábado, pela manhã, no abrigo Pedro Gugel, tá? Lá a gente vai falar sobre qual é a melhor alimentação para o paciente com Alzheimer, como é que a gente faz para melhorar o sono do paciente com Alzheimer. Então, construir conjuntamente essas informações com os cuidadores e com os professores. Belize vai estar presente, nós vamos ter também fonoaudiólogas e Ana Beatriz também como médica para ajudar nesse processo. Qual é o público-alvo desse evento? No caso, são as pessoas com Alzheimer, são os familiares, são os cuidadores, todo mundo que queira participar? Na sexta, a gente vai tentar, que é o dia que a gente vai fazer a Blitz, lá na Clínica Escola, a gente vai tentar sensibilizar as pessoas mais nesse sentido de prevenção, né? As pessoas saberem quais são os fatores de risco, saber como evitar. A gente sabe que a genética ela é importante, a pessoa tem que ter uma herança para poder. Eu sempre digo, o Alzheimer não é para quem pode, não é para quem quer, é para quem pode, quem já nasceu com genética. Mas hoje, cada vez mais, a gente vê modificações na genética em virtude do ambiente, né? As mudanças epigenéticas no ambiente que você vive. Então, como é que a gente pode prevenir? Então, na sexta-feira será mais nesse sentido. No sábado, como o João falou, será mais um momento para a gente poder passar algumas mensagens no cuidado da pessoa, né? Na alimentação, se vestir, o próprio estresse do cuidador, alguma atividade física, aquela rotina do dia a dia para melhorar a assistência dos cuidadores. Então é mais voltado no sábado para o cuidador e na sexta-feira na população em geral. Quem for passando na Blitz, a gente vai tentar sensibilizar nesse sentido. Só um detalhe, Marcos, a gente vai reabrir a gente tem um grupo de cuidadores, a Clínica Escola, a UFRN, ela disponibiliza o atendimento do ambulatório de geriatria e tem um atendimento de demência. A gente tem 2 serviços que funcionam lá na Clínica Escola e esses ambulatórios a gente formou um grupo de cuidadores que se reúne uma vez por mês e esses cuidadores eles trocam experiência, a gente orienta como é que é o cuidado. Então vai ser a oportunidade que a gente vai reativar esse grupo, porque em virtude da pandemia a gente teve que parar e agora a gente vai reativar com esses encontros mensais. Então simbolicamente também será a reativação do grupo de cuidadores lá da UFRN, da Clínica Escola. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte: por que é que eventos da importância como esse não chegam na zona rural de Caicó? Levar eventos como esse para a zona rural é um desafio? Sem dúvida. A
assim, a UFRN, ela tem um perfil de extrapolar os muros da universidade, e esses muros incluem a zona rural. A gente tem muitas teses de doutorado, a gente tem muitos estudos que eles vão à zona rural. Por exemplo, cirurgia rural, como por exemplo, como é que a gente faz o atendimento remoto onde a gente não consegue, a pandemia, a gente pôde treinar muito isso, mas o know-how da UFRN é muito grande. Então, essa ida na zona rural, pelo menos da parte da nossa residência, da nossa graduação, no curso de medicina, ela tem sido aos poucos, né? Ela tem sido gradual, ela tem sido mais, sim, um dos propósitos da universidade, chegar a áreas remotas, por exemplo, a zona rural. Isso que a gente está fazendo hoje, por exemplo, aqui no rádio, é uma forma da gente entrar na zona rural. As pessoas que têm rádio, as pessoas que têm internet hoje na zona rural, a gente tem essa oportunidade que a rádio você nos dá, é uma forma da gente chegar à zona rural, até comunicar que vai haver esse evento, é um evento no sábado. A gente estrategicamente pensou que o sábado é um dia que as pessoas da zona rural vêm para a rua, então a gente tem mais ou menos pensado nesse sentido também, não só na zona urbana, mas na zona rural, até porque o Alzheimer ele está em todas as zonas, né? Doutora Ana Beatriz, o curso de medicina ele proporciona ao aluno e também ao recém-formado todo esse conhecimento, por exemplo, sobre o Alzheimer, e isso vocês acabam levando todo esse conhecimento para os usuários? E há muita dúvida ainda das pessoas que procuram, por exemplo, os consultórios ou as unidades públicas sobre o Alzheimer? Sim, durante o curso de medicina existe ainda um desafio muito grande na geriatria, né? É uma realidade Brasil, né? Eu acho que aqui em Caicó, a gente com o auxílio do Dr. Belísio, a gente tem essa assistência mais real. Então, eu vim do Ceará, já vi essa mudança, né? Então, assim, o mundo procura resposta em relação a isso. Os dados demográficos de tempos mostram que a população está envelhecendo. Então, as doenças novas vão aparecer. Então, é um desafio para a gente. Assim como foi um desafio a pandemia, né? Muito relacionada também com essa parte de esquecimento, que é a parte mais lembrada no Alzheimer, também é um desafio para a gente a questão da demência, né? Porque ela é muito... A gente precisa desmistificar. E é um desafio tanto na graduação, né, quanto na pós-graduação, que é onde eu me encontro, né? E para os pacientes e para os cuidadores. Até porque é muito falho. A gente, como médico, a gente tende a tratar o paciente, né? E a demência, ela exige que a gente trate a família. Fica muito falho a gente direcionar um tratamento para o paciente. Que é um paciente que não tem toda a autonomia, ele tem dependência. Então, não adianta eu prescrever a medicação se o paciente não vai ter autonomia de tomar. Então, o sucesso daquele tratamento necessariamente vai depender da família. Então, acho que a geriatria, o estudo das demências, é quase um estudo do futuro. Então, é desafiador em todas as áreas médicas. Você contou que tem um familiar com Alzheimer, não é isso? Isso, exatamente. É a minha avó. Sua avó, né? E você sente na pele, por exemplo, o quanto é importante que a família ela possa ter um mínimo de conhecimento para poder lidar com o paciente? Ah, sim. Na minha família tem todos os perfis, né? Os que entendem, os que confrontam, né? Então, é muito difícil lidar com a minha avó. E a minha avó era professora, então ela realmente treinou muito a mente, ela criou sinapses, né, conexões neurais que ela conseguia compensar alguns esquecimentos, mas mesmo assim a doença avança, né? A gente não consegue deixar o Alzheimer zerado, em 0 quilômetros, né? A gente realmente consegue deixar o paciente mais funcional. Então, tem a minha tia que já confronta, não consegue entender muito minha avó, tem o meu lado que já tento entender que aquilo é doença. Então, é muito diferente a gente reconhecer minha avó hoje como ela é, né? Então, realmente é um desafio para a gente. Doutor Belísio, essa é a parte mais difícil. Eu tenho amigos que têm familiares também com Alzheimer, o maior medo que eles têm é que um dia, por exemplo, a mãe, o pai, o avô, não lembro do nome dele, não reconheça, essa parte mais dolorida. Marcos,
o parente, quando ele tem essa percepção de que o paciente ele esqueceu, inclusive ele, é uma relação até de luto, de ruptura. É a morte social daquele indivíduo para o ente querido. A gente sabe que lidar com Alzheimer cuidar das pessoas que têm Alzheimer passa por amor. A gente tem que ter muito amor para poder ser cuidador de uma pessoa com dependência, e uma dependência que vai progredindo, que vai cada vez mais, se vai ajudando muitas vezes a tomar o remédio, daqui a pouco você está ajudando na higiene pessoal, a se alimentar. Então, é um dos, eu diria assim, um dos divisores de água quando o paciente começa a dar sinais de que não reconhece mais aquele indivíduo que cuida dela ou daquele parente amado, é bem traumático. Isso gera uma espécie de, na verdade, não só isso, mas o que Bia falou de uns ajudarem, outros contestarem, outros negarem, outros quererem dar a sua contribuição, isso gera um conflito que no final das contas estressa a família. O estresse do cuidador, inclusive nessa semana, vai ser bastante pontuado. As pessoas que têm um paciente com Alzheimer em casa, os familiares, os cuidadores, os profissionais, eles têm uma sobrecarga muito grande para poder cuidar, e eles findam adoecendo também, como a doutora Ana Beatriz falou. O sucesso do tratamento depende do tripé, da família, do paciente e dos profissionais. Assim, da família, leia-se cuidador também. Se um desse vai lá, prejudica bastante. Prejudica toda essa engrenagem e finda estressando todos. O estresse do cuidador é uma pauta muito significativa nesse cuidado do paciente com Alzheimer. É comum cuidadores e familiares adoecerem também? Sim, principalmente do estresse. A gente, muitas vezes, assim, isso está mudando, né? Essa forma da gente abordar a doença, a gente aborda também o paciente, mas o cuidador, principalmente aquele cuidador não formal, aquele cuidador familiar que mora de domingo a domingo com o paciente, ele esquece muitas vezes que ele precisa fazer atividade física, que ele precisa ir ao médico, fazer exames, ele precisa ter uma alimentação saudável, ele precisa ter um sono bom. Muitos deles passam a noite em alerta, ou o paciente está dando assim, algum trabalho durante a noite e eles não conseguem dormir, então eles adoecem muitas vezes mais do que o próprio paciente. E o cuidador estressado, adoecido, ele repercute no paciente. Você imagine um cuidador que a qualquer sinal de uma piora no comportamento, o paciente, por mínimo que seja, ele dá uma amplitude muito maior àquele sintoma. Então, o paciente está acordando às vezes uma vez na noite e para ele aquilo é muito demais, e aí se o médico não tiver treinado, ele não conhecer aquele familiar, não reconhecer o estresse do cuidador, ele vai supermedicar o paciente. Então a gente tem que ter esse cuidado também com o cuidador, até para não transferir os problemas dele para o paciente. Aí você supermedica e o paciente fica muitas vezes medicado pela percepção exagerada do cuidador que está estressado. João, você vai se formar mais ou menos quando? Daqui a quantos anos? Mais 3 anos, tá 3 mais perto anos, que longe. né? Mas eu queria justamente perguntar e ver um pouco da sua experiência, porque assim, a prática extensiva, até a prática médica está muito presente no curso desde o início, né? Isso facilita bastante, por exemplo, você sai com uma mente totalmente diferente, com a prática já, digamos assim, bem acelerada para poder começar a medicar, atender as pessoas? Ah, com certeza, né? Eu faço parte da Liga de Geriatria, que Belísio é o nosso coordenador. Então isso acrescentou muito à minha prática e ao futuro, né? Quando eu for, por exemplo, para uma unidade básica de saúde, o famoso postinho, com certeza quando eu me deparar com um paciente com Alzheimer, um paciente que está com queixa de esquecimento, com certeza eu vou ter uma visão completamente diferente daquela pessoa que, por exemplo, não teve atenção a essa parte. Inclusive, a gente está autorizado a tratar na unidade básica de saúde, não precisa exatamente de um geriatra, mas a gente sabe que no nosso interior é uma realidade totalmente diferente, que geralmente a gente precisa de cuidados especializados com um geriatra.
Mas assim, é totalmente diferente uma pessoa que teve a extensão a partir da geriatria, que vai participar desses eventos, que faz sua formação voltada também para a própria especialidade, né? De conhecer as minúcias de algumas especialidades, como a geriatria, a gastro, a patologia. Então, formar realmente, fazer uma boa formação para atender as principais queixas, que a Alzheimer é uma queixa extremamente frequente na geriatria. Marcos, pois não. Eu sempre digo aos alunos que assim, a população está envelhecendo, então todas as especialidades, talvez não a pediatria, não tem como pegar paciente idoso na pediatria, mas todas as especialidades vão atender pessoas idosas, né? A anestésio vai fazer uma anestesia de um idoso, a cardiologia cuida de um paciente idoso com problema no coração e assim por diante. Então, essa formação, como o João falou, ela é fundamental para que o médico recém-formado saia com minimamente saber lidar com um paciente idoso, especialmente aquele paciente que tem queixas de memória. Ele saber pelo menos como começar, por onde começar, coisa que há bem pouco tempo atrás as universidades não dispunham dessa grade com um currículo tendo incluso na sua grade a formação na saúde do idoso, na geriatria, na gerontologia. Então isso é fundamental para que eles saiam mais capacitados. A Liga Acadêmica, ela é um grupo, ela é uma entidade assim, até um pouco proativa dos estudantes, que eles se reúnem, montam uma liga para se aprofundar em determinada área. A Liga Acadêmica de Geriatria, a gente já tem há alguns anos, esses alunos eles fazem uma prova, fazem um concurso para poder eles integrarem essa liga e a partir daí se reúnem com uma certa frequência para estudar as áreas do envelhecimento. Eles fazem projetos de extensão também na parte de produção científica, publica nos congressos, faz essa parte, como hoje esse evento, essa semana, na verdade, está acontecendo. Então, eles têm essa peculiaridade. João é um integrante da nossa Liga Acadêmica de Geriatria. Inclusive, uma pergunta aqui é do nosso ouvinte. O geriatra, ele está habilitado para cuidar da pessoa que tem Alzheimer sem necessidade de outros profissionais médicos? Jamais. O geriatra talvez seja a especialidade que mais trabalhe em equipe. A doença de Alzheimer, eu sempre digo, ela não é uma doença só do neurônio, ela é uma doença do indivíduo. Como eu falei, até ela assim, afeta o cuidador. Então ela precisa de muitos outros profissionais. Ela precisa de um psicólogo para estar cuidando da saúde mental da família. Ela precisa de um fisioterapeuta para orientar a manutenção, muitas vezes, de funções físicas, de equilíbrio, de manter músculo. Ela precisa de um dentista para poder orientar nessa parte de saúde bucal. Precisa de um fonoaudiólogo. O paciente que tem Alzheimer, ele vai ao longo do tempo desaprendendo algumas coisas, inclusive desaprende até a engolir, a deglutir. Ele se engasga, então precisa de um fonoaudiólogo. Então é uma abordagem multiprofissional. A gente geralmente trabalha sempre em equipe com outros profissionais, sempre incluindo a família e o cuidador. Mas assim, eu diria que o gerente, a parte médica é da geriatria. A gente tende a achar que a doença é uma doença só do cérebro, do neurônio. Não, mas o Alzheimer não dá engasgo, o Alzheimer, o paciente não cai, não desnutre, e ele tem outras doenças. A gente não só tem o Alzheimer. O paciente idoso, que é uma doença tipicamente do idoso, ele tem o Alzheimer, mas ele tem hipertensão, diabetes. Aí nesse conjunto de multimorbidades, a expertise da especialidade, ela beneficia sim o cuidado, mas é uma área de atuação bastante multiprofissional. Pergunta aqui para a mesa: os remédios controlados por muito tempo podem acelerar o processo de demência? Essa é uma grande questão, né? E hoje em dia, assim, quem não já usou, quem não já precisou de como se diz genericamente, um remédio controlado? Sim, hoje a geriatria se preocupa muito com isso, existem critérios, existem estudos que detalham cada medicação, né? Então,
Eu falo em especial dos benzodiazepínicos, por exemplo, que é o que a gente mais conhece, o lorazepam, o diazepam, né? São medicações que têm seu benefício, mas precisam de atenção, né? Porque pode comprometer muito, seja o idoso, seja o paciente demenciado, né? Então, realmente, os remédios de uso controlado realmente devem ser controlados, né? Pelo seu médico assistente, o seu médico de confiança. Eles podem sim influenciar no curso da doença. Tem mais perguntas. Meus pais estão com Alzheimer. Minha mãe, com 80 anos, está no estágio mais avançado. Meu pai, com 76, ainda tem algumas noções. Os cuidados com ele são divididos entre os filhos. Procuramos levar tudo na diversão para evitar o máximo de estresse. É claro que em alguns momentos é difícil segurar o estresse, mas nós conversamos com eles sobre os assuntos e pessoas que eles lembram. Qual a probabilidade de nós, filhos, também desenvolver o Alzheimer? A doença, Marcos, ela como eu falei, ela tem um caráter sim genético. O risco dessa família ter, sem dúvida, é maior do que uma que não tem pacientes com Alzheimer. Mas é só isso. Ela vai ter um risco maior do que uma pessoa que não tem. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma família que todos são diabéticos, o risco daquela familiar desenvolver um diabetes é maior do que uma família que não tem. Mas o que a gente tem que entender é o que a gente consegue controlar, o que a gente consegue evitar. Que até João pode falar um pouco dos fatores de risco e da forma com que a gente previne, aquilo que a gente consegue controlar. Lógico que, sim, a genética e a idade são fatores preponderantes, mas a gente tem sim como evitar que essa família tenha a doença, ou mesmo que ela tenha idades mais avançadas. João pode falar um pouquinho desses fatores e prevenção. A genética não tem como mudar, né? Você nasce uma vez e nasce com aquela genética, então não tem para onde correr. Mas tem algumas coisas que a gente pode sim prevenir, a gente pode tratar para que no futuro não, entre aspas, não vire uma doença de Alzheimer, né? A pessoa não caia na demência. Uma delas, principalmente, é a prevenção de doenças cardiovasculares. Como a gente estava discutindo até aqui antes de começar, os mesmos fatores de risco das doenças cardiovasculares são fatores de risco para doenças neurais. Então, tratar uma diabetes bem tratada é um fator protetivo para não se ter Alzheimer no futuro. Tratar hipertensão, tratar aquelas taxas no sangue muito altas, aquele colesterol muito alto, também são preventivos. Porque a gente fala de doença de Alzheimer, mas existem outras doenças também que causam demências, e todas essas entidades, né, a hipertensão, a diabetes, elas também previnem essas outras demências, não somente a do Alzheimer. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, doutores aí que estão presentes nesse debate aí sobre o Alzheimer. Eu tenho minha mãe aqui em Ouro Branco, ela tem Alzheimer faz mais de 7 anos. E a gente, é uma luta intensa, sabe? Muito cansativa, mas a gente, é muito prazeroso a gente cuidar dela, sabe que ela cuidou da gente e a gente vive nessa luta. Mas é muito cansativo e infelizmente é uma doença triste que deixa essas pessoas sem viver praticamente, porque perdem os neurônios, né? Morrem os neurônios e eles não têm como pensar. Minha mãe faz 5 anos, de 4 a 5 anos que não fala nada, perdeu a voz, é acamada, e a gente vive no dia a dia, na luta, eu e meus irmãos. Muito bom o assunto que vocês estão debatendo, viu? Muito prazeroso, eu estou escutando aqui. Um abraço, Robson, obrigado pela sua participação. Relatos que acho que o Dr. Belísio e os demais escutam sempre, né? Depoimentos que reforçam aquilo que a gente está conversando aqui. Uma pessoa que tem uma demência, tem uma família estruturada, que cuida, que sabe lidar, que divide o cuidado, evita o estresse, ela tem um sucesso, ela tem minimamente afetada com a doença. Mas existem muitas famílias que não têm a mesma estruturação, não têm a mesma orientação, não têm a mesma dinâmica, e isso prejudica bastante o cuidado, a assistência desses pacientes. Tem um familiar com Alzheimer, tem 41 anos e muitas vezes dá um branco na memória. Será que tem uma tendência? Muitas vezes esqueço do presente e lembro muito do passado. E aí? Essa é uma pergunta até que a gente se pega fazendo, né? Esqueci, fui na cozinha, cheguei lá, não sabia o que fazer, né? Esqueci, tive que voltar no mesmo lugar
de antes para ver se eu lembrava. Né? Então, realmente, a queixa do esquecimento é a que nos gera mais preocupação, né? E o esquecimento todo mundo vai ter, né? Independente da idade, a gente vai esquecer. Seja porque a gente está com mais tarefas naquele dia, seja porque a gente está mais ansioso, né? Mas, numa pessoa de 40 anos, né? Quem faz a pergunta, o Alzheimer não é uma doença de jovem. É raríssimo a gente ter apresentações de Alzheimer precoce. Inclusive, esse Alzheimer precoce está muito mais relacionado à genética, né, do que o Alzheimer, entre muitas aspas, da idade. Porque a gente tem que lembrar que nem tudo é processo natural do envelhecimento. Então, a demência de Alzheimer não é natural. É tanto que Alzheimer não é sinônimo de envelhecimento. Então, esses esquecimentos, né, a gente precisa fazer treinamentos, a gente precisa treinar a mente realmente, para que a gente se distancie de uma futura doença. Mas não necessariamente, aos 40 anos, um processo de esquecimento significa uma demência de Alzheimer. Realmente, o esquecimento vai fazer parte de todas as faixas etárias. É mais um cuidado preventivo que a gente precisa ter. Cuidados gerais de saúde, como o João Vitor estava falando, proteção dos fatores cardiovasculares, né? Aos 40 anos, às vezes a gente já pode estar mais sedentário, às vezes a gente já tem uma hipertensão. Então, é isso a grande preocupação. Talvez o esquecimento não seja o real problema, né? Talvez sejam outras coisas associadas que a gente precisa cuidar. Sair do sedentarismo é bom para você, que você possa evitar o Alzheimer? Sem dúvida. Só complementando aqui um pouquinho o que a doutora Ana Beatriz falou, nessa faixa etária, Marcos, o que assim classicamente dá mais esquecimento são os transtornos do humor, a ansiedade, a depressão, o próprio sono. O sono, você imagina uma noite de sono mal dormida, no outro dia você não consegue se concentrar. O paciente ansioso, ele salta muito o pensamento, muito acelerado, não consegue fazer uma coisa de cada vez e finda esquecendo. Mas a queixa, nessa faixa etária, a gente já sabe que aquelas pessoas que têm essa queixa, que elas se preocupam com essa queixa, elas têm um risco maior de demenciar. Comparando com outras pessoas que têm a queixa e muitas vezes não têm essa preocupação. Quanto à questão do sedentarismo, o João Vitor falou dos fatores como é que a gente previne Alzheimer. A gente cuidando daquilo que dá risco, tratando as doenças, bem tratadas, diabetes, hipertensão, fazendo atividade física. O sedentarismo, ele a falta de atividade física, e fazer atividade física protege seu cérebro, protege seu coração, mas protege seu cérebro também de demência, controlando o estresse. Você tratando muitas vezes, a pessoa por exemplo, de 40 anos, ela tem um transtorno de ansiedade que não é reconhecido por ela, ou tem um transtorno depressivo maior, não tem tratamento, ela não quer se tratar, ou não sabe que tem, é um fator de risco. Você pode até ter o transtorno do humor, mas se você tratar, você elimina esse fator de risco. Escolaridade, as pessoas que têm uma estimulação mental maior, nível de escolaridade maior, elas tendem a ter um fator protetivo, elas tendem a proteger sua mente. A questão da sociabilidade, as pessoas que mantêm laços de sociabilidade, seja reunindo no domingo para fazer um almoço, seja conversando na calçada com o vizinho, seja participando ativamente de atividades sociais, essa pessoa tem um fator de risco, tem uma forma de se prevenir, uma forma de você prevenir a doença, e outros fatores de risco que aí a gente vai deixar o suspense para a nossa participação na sexta-feira da Blitz e também da nossa fala, não só nossa, mas também de outros professores, como a professora Túlia, no sábado. Vou colocar mais duas últimas perguntas. Tem mais ouvido com a gente. Bom dia. Bom dia, Marcos. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Belísio. Faz mais de 5 anos que eu cuido da minha mãe, de domingo a domingo, sem ninguém me ajudar. Estou muito estressada. O que eu devo fazer? E aí, doutor Belísio? Você veja como eu estava observando aqui, a maioria das perguntas são dos cuidadores relacionado à sobrecarga do cuidado, à divisão de cuidados. E essa paciente, essa pessoa, aliás, que também finda sendo paciente, essa cuidadora, ela retrata mais ou menos
a rotina de milhares de cuidadores aí afora, da grande maioria das famílias que terceirizam o cuidado muitas vezes para um só familiar, e esse familiar tem que ficar de domingo a domingo com aquele paciente, esquecendo muitas vezes da sua saúde. É uma temática, um desafio, uma coisa que a gente tem que abordar. As famílias têm que dividir. Não adianta você só pagar a consulta do seu pai e não ajudar no cuidado no dia a dia. É muito mais interessante que as famílias dividam esse cuidado, criem uma rotina de divisão de cuidados mesmo, porque a pessoa que cuida e está doente, ela cuida de uma forma, talvez até colocando em risco a saúde do próprio paciente. A gente sabe que tem muitas famílias que só tem uma pessoa para cuidar, as outras têm que sair para trabalhar, mas essa pessoa, mesmo assim, ela precisa de ter a atenção de ter sua saúde em dia, se alimentar bem, dormir bem, fazer sua atividade física e tirar um dia para relaxar, sair daquele ambiente. E aí nem que contrate uma pessoa para ficar naquele dia, ou que alguém venha assumir o posto dela, domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. O fardo é grande, a pessoa adoece e traz consequências na assistência ao paciente, que ela mesma às vezes nem percebe, mas que ela negligencia algumas coisas que, se ela tivesse bem, sem estresse, não negligenciaria. Para fechar, João Vitor, o ouvinte pergunta aqui se existe remédio para prevenir o Alzheimer ou não? Isso, uma ótima pergunta, e geralmente é o que chega pra gente. Meu pai e minha mãe têm Alzheimer e eu queria tomar alguma coisa para não ter Alzheimer. E já existem vários estudos testando vários medicamentos e infelizmente a gente ainda não achou algo que realmente prevenisse o Alzheimer. O que previne mesmo é o que a gente já até comentou, e Belis pode até falar novamente, doutora Ana Beatriz, que a única coisa que previne o Alzheimer é tratar as doenças que você já tem, que é geralmente mais comum é diabetes, hipertensão, e realizar atividade física diária. É uma das principais prevenções. Mas remédio, tomar uma pílulazinha todo dia para você não ter Alzheimer no futuro, isso não Até existe. porque, Marcos, já se sabe que a doença, quando ela vem dar sintomas, ela já está em curso há muitos anos. Das grandes dificuldades de se desenvolver as medicações, de tratar a doença, é porque hoje a gente já sabe que quando você tem o primeiro sintoma de esquecimento, assim vamos dizer, você já tem essa doença matando, degenerando seus neurônios há 10, 15, 20 anos. Então, por exemplo, a pessoa com 50 anos, ela vai ter um Alzheimer com 70, mas com 50 ela já está. Então, o remédio teria que ser feito, se existisse, antes dos sintomas. E aí, como é que a gente vai descobrir isso? É o grande desafio da ciência. Então, o remédio hoje ele pode não estar de prevenção, ele pode não estar dentro de um comprimido, mas ele está aí, está aqui a gente dizendo que você se movimentar, você se relacionar socialmente, você dormir bem, você controlar seu estresse, isso sim é um remédio, até barato, né? Que a gente consegue fazer de graça, isso sim. Mas as pessoas tendem a querer, como o João falou, um comprimido, uma receita, uma cápsula que possa fazer por ela aquilo que o comprimido não consegue. Não só na demência, né, mas em muitas outras, as doenças cardiovasculares também, as pessoas que, eu quero um remédio para evitar de infartar, para evitar de ter AVC, e na maioria das vezes depende de como você planta a sua saúde e como você faz a sua prevenção no dia a dia. Bacana começar aqui por João Vitor, que é aluno da turma 6 do curso de Medicina, nos próximos 3 anos, futuro médico aqui de Caicó. Obrigado pela sua participação, João. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos. Novamente reiterar que é um prazer dividir esse espaço com o Dr. Belize, nosso professor, e reiterar novamente... Ele é um bom professor, Dr. Belize? É um ótimo professor, não tenho o que reclamar não. E nem é puxando o saco. Reiterar também a nossa palestra que vai ter no sábado, no abrigo dispensado pelo Gugel. É importante a participação, você que é cuidador de idoso, você que tem um paciente em casa, que tem demência, participar desse momento para saber o que é realmente normal, o que é alterado e o que é que você pode fazer para aquele familiar que às vezes cuidou tanto tempo de você e você quer retribuir de alguma maneira. Acho que é isso. Legal. Doutora Ana Beatriz, seria essa cearense que escolheu Caicó aí para
Vai ficar por Caicó quando acabar a residência médica ou vai para o Ceará? Essa é a questão, né? Eu tenho gostado muito de Caicó, muito mesmo. Que legal, né? E obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigada, Marcos. Muito feliz. Acho que eu gosto de desafios, então acho que essa é uma temática bem desafiante e que eu tenho muita empatia. Então, acho que esse evento vai conseguir tanto levar o coletivo como individualizar cada situação, que a gente vai ver, vai tocar na situação de cada um. E residência médica aqui, nós estamos disponíveis para fazer esse treinamento intensivo, né? Jogar essas informações para que a gente saiba identificar e se socorrer, né? Que é aí a grande questão. Mas muito obrigada, muito feliz. Até o nosso evento. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Tem umas piadinhas aqui, não sei se eu vou ler, não sei se eu leio. Eu não vou ler, porque senão eu vou dizer que eu estou boicotando aqui, estou censurando. Nosso amigo Rafinha, daqui da 95, sofredor, coitado, tá aí triste da vida, porque o São Paulo perdeu, né? Ele colocou assim: doutor Belísio, depois agora, eu vou torcer para o Corinthians no final da Copa do Brasil. Vou até comprar uma camisa do Corinthians para vestir e tirar uma foto, como eu fiz com a do Palmeiras na final da Libertadores. Só que o Rafinha é muito pé frio, né? Tomara que ele torça para o Corinthians. Rafinha, faça esse favor, Rafinha. Rafinha tenha cuidado no suco Del Valle, que vai pegar ele na final da Sul-Americana. Rafinha é São Paulino. Marcos, mas assim, agradecer mais uma vez aqui o espaço, parabenizar os alunos, parabenizar a própria rádio que abriu o espaço. A gente reforça o convite para participar, não só na sexta, passar lá na universidade, até conhecer nosso ambulatório, até ver como é que faz para inserir um paciente lá, para ver nossos materiais sobre como prevenir. No sábado, dividir essa experiência que você tem, o que a gente possa transmitir, a gente poder transmitir conhecimento, vivenciar angústias em comum, né? Então vai ser um momento que a gente pode encontrar cuidadores, familiares de pacientes com Alzheimer e tentar minimizar os danos da doença. Reforçar a Liga, ela tem um Instagram, né? Lagerne, arroba, né, João Vitor? Arroba Lagerne MCM. Lagerne, Liga Acadêmica de Geriatria do Rio Grande do Norte. As redes sociais estão dando publicidade, estão sempre orientando nesse sentido da doença de Alzheimer. Então, agradecer e aguardar todos na sexta e no sábado. Abraço aqui o nosso amigo Abdias, está ouvindo a gente. Hoje não vou fazer nenhum comentário sobre a partida recente. Flamengo 1, Rafael Claus 2, porque, aliás, Rafael Claus jogou bastante domingo. Então, diga que eu estou falando tanto de Alzheimer que eu estou até esquecido do que aconteceu no final de semana. 8h15, volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95.